Sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Olá, pessoal. É muito bom estar de volta. Aham. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa investigação sobre, a verdadeira história oculta do mundo e as tradições esotéricas. Baseado naquele material riquíssimo do Jonathan Black, A História Secreta do Mundo. Exatamente. E a nossa missão aqui é tentar decodificar de uma vez por todas os segredos que as antigas escolas de mistérios vêm preservando há milênios. E que sociedades secretas também esconderam, né? Isso. A gente quer entender como as pessoas na antiguidade realmente experimentavam a realidade ao redor delas, porque não era como a gente faz hoje. Nem um pouco. E olha, para a gente fazer essa imersão do jeito certo, nós precisamos de uma mudança drástica de postura. Como assim? Que, o maior erro que alguém pode cometer ao começar a estudar o esoterismo ou o ocultismo em geral é tentar analisar a história com a lente do materialismo científico moderno. Ah, claro. Julgar o passado com a nossa cabeça de hoje. Exato. Nós temos esse hábito de olhar para trás e julgar tudo com o nosso nível de ceticismo atual. A gente acha que eles eram primitivos, né? Sim, e para entender esses grandes mistérios, a gente precisa estritamente abandonar a ideia de que a percepção humana foi sempre a mesma. A forma como a nossa consciência processa o mundo. Isso, ela não foi estática ao longo dos séculos, ela mudou muito. Tá, vamos destrinchar isso com mais calma, porque é uma quebra de paradigma bem pesada para quem está acompanhando. Com certeza. Você está sugerindo que eles literalmente enxergavam o mundo de outra forma e não apenas que tinham crenças diferentes? É bem por aí. Não era só um sistema de crenças folclóricas ou mitologia. Era uma arquitetura de realidade completamente distinta da nossa. Dá um exemplo disso na prática. Tem um exercício mental clássico nas tradições místicas que ilustra isso perfeitamente. Imagina o seguinte: fecha os olhos e visualiza uma mesa de trabalho. Tá, tô imaginando. A mesa ideal. Você imagina o tamanho perfeito, o peso da madeira maciça. A textura do verniz, os veios da madeira. Isso. Você cria essa imagem com a maior nitidez possível na sua mente. Daí você abre os olhos e olha para uma mesa física comum, que está na sua frente. A grande questão oculta que divide os dois mundos é: qual das duas é mais real? Bom, pela nossa régua moderna, a mesa física, claro. Se eu posso bater nela, ela é real. Para a sociedade de hoje, sim. A gente confia quase que inteiramente nos 5 sentidos físicos. A matéria é a base de tudo para nós. Mas na visão de Platão, por exemplo, e para as culturas antigas, era o extremo oposto. O conceito central do ocultismo é o universo de mente antes da matéria. Mente antes da matéria. Para eles, a ideia, esse objeto que você visualizou com o tal do olho da mente, era a realidade suprema. Ela era eterna, inquestionável. E a mesa física? Essa mesa de madeira física, que a gente pode tocar, era vista só como um reflexo muito pálido. Uma sombra. Uma sombra distorcida e temporária da ideia verdadeira. A matéria não era rígida e definidora, sabe? Era algo fluido e totalmente secundário. Nossa, olhando por esse ângulo, isso lança uma luz totalmente nova sobre a arte antiga. Muda tudo, né? Muito. Eu sempre achei fascinante como a gente olha para umas pinturas egípcias e acha que eles simplesmente não dominavam perspectiva 3D. A gente chama de arte primitiva. Pois é. Tem registros famosos, tipo as tumbas da 8ª dinastia, que mostram árvores desenhadas de um jeito que um biólogo moderno chamaria de infantil. Quase um rabisco mal feito. Exato. Os galhos se unem ao tronco de um jeito bizarro, as proporções físicas não fazem o menor sentido. A tendência moderna é achar que eles não tinham habilidade técnica. Mas olha, os artistas egípcios passavam por treinamentos rigorosos. Eles não desenhavam a árvore daquele jeito por falta de técnica. Então por que faziam daquele jeito? Eles desenhavam assim porque a atenção plena deles não estava na casca física da árvore. O foco absoluto da mente deles estava nos deuses. Nas forças espirituais. Sim, e nos objetos do santuário interno do templo. Era lá que eles investiam toda a precisão geométrica. O que explica por que os elementos espirituais eram sempre retratados com imagens de ouro maciço. Adornos incríveis. E um nível de detalhe absurdo enquanto o cenário físico parecia um rascunho. Perfeito.
A semelhança entre a nossa consciência e a de um sacerdote do Egito Antigo é só uma fachada física. A mente deles operava numa frequência quase alienígena para os nossos padrões. Cara, se a ideia é tratada como algo mais real e denso do que a própria matéria, isso nos obriga a repensar o que é um pensamento. Completamente. Nós somos muito reducionistas com a nossa mente. Totalmente. Se eu penso hoje, tipo, preciso ligar para minha mãe hoje à noite, A gente acha que é só uma frase passando pelo cérebro. só palavras na cabeça. Mas a tradição mística vê isso de uma forma muito mais densa, né? Nas escolas de mistérios, eles ensinavam que os pensamentos não são apenas impulsos elétricos ou recortes de linguagem. O que eles são, então? Eles são entidades multidimensionais vivas. Entidades vivas? Sim. Se a gente pegar esse seu exemplo de ligar para a mãe e olhar com a atenção de um iniciado, a gente percebe que é um agrupamento complexo e pulsante. Tá, explica melhor isso de agrupamento. Vem carregado de uma pontada de culpa, por não ter ligado durante a semana. Talvez um traço de nostalgia. Sentimentos sutis de dependência, afeto, impulsos de vontade. É algo vivo que sofre mutações no exato instante em que a gente presta atenção nele. Isso faz muito sentido quando a gente conecta com a forma como lidamos com a ansiedade hoje. Exatamente. Às vezes um pensamento invade a gente e traz um peso físico mesmo, uma palpitação. Não é apenas uma palavra, é uma experiência invasiva. É um ser agindo em você. Tem uma frase do Arthur Schopenhauer que traduz muito bem esse dilema moderno. Ele dizia que assim que se tenta colocar um pensamento em palavras, ele cessa de ser verdadeiro. Que existem até nos pensamentos mais corriqueiros. Reduzem uma entidade viva a um conceito estático e morto. Mas vem cá, se os pensamentos eram vistos como essas entidades vastas, como é que os antigos acessavam essas camadas sem serem limitados pelas palavras? É aí que entram os rituais das antigas sociedades secretas. Para navegar nessas dimensões do pensamento puro, eles desenvolveram métodos muito precisos de alteração de consciência. Estamos falando de substâncias, né? Sim, o uso ritualístico de substâncias é um pilar ignoradíssimo dessa história oculta, Tem aquele registro arqueológico famoso, o anel com sinete encontrado em Micenas. que mostra a sacerdotisa segurando papoulas. E convenhamos, não era só um símbolo botânico decorativo. Longe disso, há pesquisas muito robustas sobre isso. O professor de biologia William Embolden, por exemplo, Ah, sim, o trabalho dele é sensacional. ele dedicou anos comprovando o uso de plantas de poder no Antigo Egito. Ele demonstrou como o lírio azul, misturado ao ópio e a raiz de mandrágora, era usado sistematicamente. Mas é bom deixar claro que não era uso recreativo, né? De forma alguma. Não tinha nada a ver com escapismo ou diversão. Era algo cirúrgico, altamente estruturado. Totalmente focado na iniciação espiritual. O objetivo era induzir um estado de transe profundo. Para a consciência se desprender o corpo. Isso, e experimentar essas entidades pensamento em toda a sua glória. Era um voo guiado pelas dimensões ocultas com propósitos sagrados, bem específicos. Essa percepção multidimensional e viva do pensamento muda tudo. Imagina só se colocar na mente de alguém dessa época. É um exercício fascinante. Vamos supor uma caminhada por um bosque, uns 2.500 anos atrás, a caminho de um local de iniciação. Tipo Newgrange, na Irlanda, ou Eleusis, na Grécia. Perfeito. Nessa caminhada, o bosque está vivo de um jeito que a gente mal concebe hoje. A brisa não é uma diferença de pressão atmosférica. É literalmente o gesto, o toque de um deus no rosto do viajante. Entrar numa caverna não é só fugir do sol. Traz a sensação visceral de estar dentro do próprio crânio. No centro do seu espaço mental. E se uma coruja pousa num galho e olha para esse viajante... Ele não pensa, olha só, o símbolo da deusa Atena. Exato. Mas aí te pergunto, como a gente pode ter certeza de que eles levavam isso de forma literal e não só como uma metáfora poética? Porque a base da realidade deles não fragmentava o mundo entre espírito, lá em cima, e matéria aqui embaixo. A tal da mente antes da matéria. Isso. Nessa compreensão, a coruja é a própria deusa manifestada. A coruja é o dedo de Atena tocando a textura do mundo físico. Nós achamos que eles falavam por metáforas porque hoje a gente só consegue entender o mundo assim. Nós perdemos a conexão literal. Para eles, o microcosmo humano e o macrocosmo universal eram espelhos exatos um do outro. Tem aquela frase no material que diz que o universo visível seria a humanidade virada do avesso.
Sim, essa ideia da humanidade virada do avesso é um conceito esotérico-chave. Dá para traduzir isso para algo mais palpável? Parece meio abstrato. Claro, imagina o universo como um gigantesco organismo vivo, onde tudo opera por leis de similaridade de função. Uma biologia cósmica. Ou geometria sagrada. A tradição esotérica observa a natureza e vê padrões espelhados o tempo todo. Pega os vermes, por exemplo. Os vermes na Terra. Sim, eles se movem no subsolo, processando a matéria morta. Para a visão mística, eles exercem a mesmíssima função vital e têm o mesmo formato básico que os nossos intestinos exercem, processando a comida. Caramba, faz sentido. Outro exemplo clássico são os pulmões. O formato ramificado dos nossos pulmões, que garantem o movimento livre pela absorção do ar. Reflete a figura dos pássaros. Exatamente. Pulmão e pássaro seriam duas encarnações físicas diferentes do mesmo princípio cósmico de liberdade no elemento ar. É uma visão fractal do universo, onde o padrão se repete em escalas diferentes. E isso não parava na biologia da Terra, né? Não mesmo. Essa geometria sagrada ia para os astros. O mapeamento que a filosofia Rosa Cruz e depois o Rudolf Steiner, no início do século XX, fizeram do sistema solar é de expandir a cabeça. O mapa astrobiológico, eles viam a disposição dos planetas no céu como um reflexo cirúrgico dos nossos órgãos internos. Como se o céu fosse o nosso corpo projetado nas estrelas. E as correspondências são milimetricamente precisas na tradição. O Sol, por exemplo, é o portal do coração. O centro irradiador. Já Saturno tem conexões densas. A alquimia sempre associou Saturno aos processos de cristalização e solidificação. Nos ossos humanos e na natureza. Sim, dizem que as forças de Saturno moldam aquelas agulhas rígidas dos pinheiros. E aqui entra um dado empírico que sempre derruba o ceticismo. A botânica moderna descobriu que essas árvores coníferas concentram quantidades altíssimas de chumbo. E o chumbo é o quê? O metal de Saturno, na velha alquimia. As coincidências param de parecer coincidências quando se acumulam assim, né? Pega Vênus. Na anatomia oculta, Vênus rege o corpo humano pelo portal dos rins. E o metal álquimico associado a Vênus é o cobre. Essa é a parte que realmente tensiona a linha entre a ciência e o misticismo. Porque a gente deixa de falar só de contemplação. Na década de 80, a Willeda, aquela gigante farmacêutica europeia, decidiu testar isso. E os resultados são ignorados pela ciência tradicional até hoje. Eles fizeram testes de cristalização usando soluções com sais de vários metais, incluindo o cobre. E documentaram algo surreal. Eles mostraram que essas soluções químicas em laboratório alteram os padrões de cristalização de forma drástica, dependendo dos alinhamentos planetários. Espera aí, só para deixar claro para quem está acompanhando. Quando o planeta Vênus se movia no espaço, o sal de cobre no frasco de laboratório aqui na Terra mudava de estrutura química, reagia na mesma hora. Isso muda absolutamente tudo. Se a configuração do cobre reage aos movimentos de Vênus lá no céu e nós temos traços de cobre operando nos nossos rins... Então Vênus literalmente mexe com a nossa biologia interna em tempo real. Eles comprovaram com reações químicas em laboratório o que a sabedoria Rosa Cruz já ensinava há séculos. O que comprova a premissa de que nossos corpos não são sistemas herméticos. Nós somos totalmente permeáveis. Nossos ritmos mais vitais estão engrenados com as engrenagens do universo. E não é só biológico, é pura matemática sagrada também. A sincronicidade dos números. A respiração humana é o ritmo mais fundamental da vida, certo? Sem dúvida. Em média, um ser humano saudável realiza 25.920 respirações por dia. O famoso 25.920? E na astronomia oculta, esse número não é aleatório. Esse é exatamente o número de anos do grande ano platônico. Que é o ciclo cósmico que o equinócio leva para percorrer todas as 12 constelações. A precisão é assustadora. E vai além. Sim, se pegarmos a expectativa de vida humana, considerada ideal por muitas tradições, que é de 72 anos, e multiplicar pelos 360 dias do antigo calendário idealizado, chegamos exatamente a 25.920 dias vividos. ou seja,
Um dia na nossa vida equivale a um ano no ciclo do cosmos. Uma respiração nossa por dia espelha um ano desse grande relógio cósmico. A gente é uma miniatura perfeita do universo. E essa matemática toda nos força a encarar a doutrina mais difícil para a mente moderna engolir. Qual? Se a nossa biologia e nossos ciclos são orquestrados por forças de fora, de onde vêm de fato os nossos pensamentos? É um golpe direto no nosso ego. Nós adoramos nos sentir os autores brilhantes das nossas ideias, né? Adoramos dar crédito a nós mesmos. Mas a forma como a gente fala no dia a dia mesmo, entrega o jogo. A gente sempre diz, me ocorreu o quê? Me veio à cabeça. Do nada me dei conta, ou quando você faz uma piada super rápida e sagaz que simplesmente salta da boca antes de você pensar. Essa sensação de receber uma ideia não é falha do cérebro. É um mecanismo universal. A compreensão mística diz exatamente que a gente não fabrica todos os pensamentos. Muitos pensamentos são introduzidos em nós. No universo esotérico, existem seres pensamentos. O que os antigos chamavam de deuses, anjos, musas. Eram inteligências cósmicas imensas que pensam através dos seres humanos. Como se nós fôssemos o alto-falante deles. Exato, nós seríamos apenas as palavras na boca dessas entidades. Isso dá uma perspectiva maluca sobre os grandes gênios da história. Alexandre o Grande, Tesla, Newton, Da Vinci. Na visão esotérica, eles não eram apenas superdotados que nasceram espertos, Eles seriam veículos biológicos e mentais afinados. que foram literalmente habitados e usados por essas grandes forças. Eles foram canais abertos. Canais que mudaram a cultura, desvendaram a física, pintaram obras com beleza sobrenatural. Só que a história oculta mostra o preço disso. Em muitos casos, assim que a energia do espírito ia embora e o contrato terminava, A genialidade secava na hora, e muitos entravam em depressão severa ou loucura, viam a vida desmoronar. porque o gênio nunca pertenceu a eles de verdade. Tem uma frase de um contemporâneo do Bach que é perfeita para ilustrar isso. Sobre ele tocando órgão, né? Isso. Ele dizia que quando Bach toca órgão, até Deus vem à missa. E lendo com a ótica esotérica, não é uma metáfora para dizer que ele tocava bem. É uma descrição técnica e literal de uma presença manifestada ali no ambiente. E a prova de que essas forças eram reais para eles é que o contato com o divino não era uma coisa solitária no quarto escuro. Hoje, a espiritualidade é cheia de dúvidas psicológicas, intimista. Mas nas escolas de mistérios, o material menciona alucinações coletivas impressionantes. Deuses imensos se manifestando no meio de vórtices de luzes brilhantes nos templos de iniciação. Centenas de pessoas vendo a mesma coisa simultaneamente. Para o homem antigo, duvidar do mundo espiritual seria tão absurdo quanto você duvidar que o celular na sua mão existe. A evidência era diária, era física para eles. E o contato com essas inteligências gerou um conhecimento que a ciência moderna tem muita dificuldade em explicar. O pesquisador Robert Temple provou isso brilhantemente investigando o Egito e povos como os Dagon, na África. Eles tinham informações astronômicas impossíveis de obter a olho nu. Eles mapearam e sabiam que o sistema estelar de Sirius era um sistema triplo. Cara, de explodir qualquer linha do tempo da ciência. Eles basearam calendários numa terceira estrela. A anã vermelha, Sirius C. E nós, com toda a tecnologia, só fomos detectar a Sirius C em 1995, com radiotelescópios franceses de ponta. E eles já sabiam disso há milênios. Porque o método deles não era polir lente de vidro para olhar para o céu. O que desconstrói aquele mal-entendido de que eles eram só adoradores de pedras e do sol. A antropologia clássica sempre trata os antigos como ignorantes que viam uma bola de fogo no céu e se curvavam. A tradição esotérica destrói essa visão simplista de adoração da matéria. Os textos antigos revelam que as hierarquias nunca adoraram a matéria dos planetas. O grande segredo é que os corpos celestes eram compreendidos como lentes cósmicas. Lentes colossais que filtravam a influência espiritual dos deuses sobre a Terra. Então, quando Vênus mudava de posição, não era a atração gravitacional da rocha que causava o efeito. Vênus atuava como um vitral cósmico. A luz espiritual passava por lá, incidia na Terra, alterava a química do cobre nos rins humanos. Inflamava as paixões e os desejos nas sociedades inteiras de uma vez.
Do mesmo jeito que o retorno de Saturno atuava como uma lente de concentração para enviar testes e provações. O balé dos planetas era um maquinário de Deus roteirizando o destino humano. Vamos tentar recapitular isso tudo porque é muito denso e maravilhoso. Vamos lá. Sob a ótica dessas tradições, a biologia e a mente não são isoladas. Nós somos portais, antenas biológicas afinadas para captar frequências do universo. Desde o metal nos rins reagindo aos planetas, até o suspiro do cosmos ditando o ritmo da nossa respiração. É um ecossistema gigantesco onde a vida flui de cima para baixo. Mas se a gente aceitar, nem que seja por um instante, que essa anatomia oculta das escolas de mistérios é real, isso nos deixa com uma reflexão muito inquietante sobre o mundo de hoje. E qual seria? Se nós fomos projetados para atuar como antenas receptoras dessas energias e seres pensamento que emanam das estrelas, o que acontece com a consciência humana agora? Numa época em que a gente está mais isolado do que nunca da natureza. Precisamente. A gente passa a maior parte da vida trancado em caixas de concreto, Banhados por luzes artificiais que apagam o céu noturno inteiro. A gente mal vê as estrelas hoje em dia. nossos corpos estão imersos o dia todo num oceano denso de sinais de Wi-Fi, radiofrequência, telas brilhando. É uma poluição invisível. E a grande provocação final é: será que nós, de forma não intencional, ou quem sabe até orquestrada, estamos gerando uma estática tão poderosa que está cortando a nossa sintonia? Um bloqueio de sinal com a mente do cosmos? Estaríamos nós causando uma cegueira espiritual autoinduzida com toda essa tecnologia? Olha, é uma perspectiva que faz a gente olhar para o teto do escritório ou para a tela do celular com uma desconfiança gigantesca. Dá um certo frio na barriga. Deixa a sensação de que a gente está perdendo acesso a um diálogo universal maravilhoso que sempre foi nosso por direito. E é com essa provocação imensa que a gente encerra o mergulho profundo de hoje. Foi uma jornada e tanto. A verdadeira história dos mistérios que moldaram o nosso mundo ainda tem muitas camadas para a gente investigar. Então, continuem questionando o que parece óbvio. Não deixem de olhar para o céu noturno. E a gente se vê na próxima.